Senhores ministros, havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata. Ata da oitava sessão ordinária, realizada em 9 de abril de 2008, presidente do senhor ministro Gilmar Mendes, vice-presidente, ausente cadamente a senhora ministra Ellen Grace, presidente, e o senhor ministro César Peluso. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, pregoar os seguintes processos: medida cautelar e ação cautelar, questão de ordem, ação civil originária, ações diretas de constitucionalidade, habeas corpus e mandado de segurança. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Uma reclamação do ministro Casalberto Direito, ele pediu. Bom, ele quer. Hein? Não, eu perdi aqui um documento. E depois tem uma série de Celso. Ministro Casalberto Direito, reclamação 5.413, reclamante Ordem dos Advogados do Brasil, reclamado ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Simples a matéria, é uma reclamação que foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo contra um ato do TJ de São Paulo que devolveu a lista sexta para preenchimento da vaga do 5º Constitucional dos Advogados. E eles invocam o precedente desta Corte, que foi relator do ministro Sepúlveda Pertence. Eu estou, senhor presidente, julgando improcedente a reclamação. Estou julgando improcedente a reclamação pelo só fato de que, no precedente de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence, expressamente se admitiu a possibilidade da devolução das listas, desde que houvesse fundamento constitucional objetivo, assim aqueles do artigo 94 da Constituição Federal. E, no caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo devolveu a lista porque um dos advogados responderia a processo criminal. O outro não possuía notável saber jurídico por ter sido reprovado em cerca de 10 concursos para a magistratura. Me parece perfeitamente justificável como um critério objetivo para a devolução da lista. Por essa razão, é que por essa via, ou seja, pela via da reclamação, não me parece possível dar pela procedência diante da própria determinação desta Suprema Corte, que estabeleceu a possibilidade da devolução da lista desde que o tribunal apresentasse critérios objetivos. Por essa razão é que eu julgo improcedente a reclamação. Ministro Eras. De acordo, senhor presidente. Ministro Brito. Também. Ministro Celso. Também, senhor presidente. Portanto, vai no procedente. Decisão unânime. Lewandowski, eu creio que nós temos uma série aqui de agravos regimentais, medida cautelar, 1742, 1845, 1857. Você poderia relatá-los em conjunto? Senhor presidente, são todos agravos regimentais interpostos pela União contra a decisão em que eu deferi medida liminar ad referendo pelos diferentes estados que pretendiam suspender a sua inscrição, seja no CAUC ou seja no CIAF, em diferentes situações. E eu, de forma muito limitada, sempre, em cada um desses 4 casos, deferia liminar para que fossem sustados os efeitos desta inscrição, mas relativamente aos convênios que estão sendo discutidos. E, basicamente, em todos eles, em 3 deles, os 3 primeiros, é porque o Estado não teve o direito ao contraditório, não teve direito à ampla defesa. Foi sumariamente inscrito e o plenário desta Casa entende que deve haver um mínimo de um contraditório antes dessa inscrição. Portanto, eu deferi de maneira muito limitada nestes 3 primeiros casos. No último caso,
é um caso interessante também, mas há um precedente dessa corte. O Estado aqui de Sergipe foi inscrito no CIAF porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público local teriam excedido os limites de endividamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu aqui trago à colação um acórdão do eminente ministro Celso de Mello, proferido na ação, na C 1033, que é um agravo regimental, e numa questão de ordem, em que o eminente ministro Celso de Mello traz aqui a colação e a turma sufragou o entendimento de que há uma intranscendência das medidas restritivas de direito. Quer dizer, então, o Estado não pode ser punido porque um ente menor, no caso, o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, deixar de cumprir os limites da responsabilidade fiscal. Nesse caso, também estou suspendendo os efeitos dessa inscrição até o julgamento da ação principal. Isso dos 4 casos, senhor presidente, peço referendo dessa decisão liminar. Então, Vossa Excelência está desprovendo os agravos. Sim, perdão, desprovendo os agravos. Desprovendo os agravos. Perdão, né? desprovendo os agravos. São agravos regimentais da União. Até para corroborar o que disse o ministro Lewandowski, quero esclarecer que, no final do ano passado, houve um pedido cautelar ligeiramente diferente com relação à autorização para obtenção de empréstimo externo do governo do Distrito Federal, que eu indeferi a medida liminar, porque entendia que nós não poderíamos deferir cautela quanto expressa a disposição de resolução do Senado da República com relação à contratação de empréstimos externos. E havia também ligeiras dificuldades com relação ao próprio mérito. Todavia, posteriormente ao meu despacho, indefinido liminar, houve uma manutenção desse despacho pela presidência, mas, em seguida, a presidência da Corte entendeu de rever esse despacho diante de circunstâncias que julgou presentes e deferiu a cautela também naqueles casos. Há, portanto, substância com relação ao precedente que o ministro Lewandowski está trazendo agora. Por essas razões é que eu estou acompanhando também o voto de Sua Excelência. Ministro Eros, ministro Brito também. Eu também estou acompanhando, embora reconhecendo. Todos nós estamos em nossos gabinetes com processos versando idêntica matéria. E eu não tenho um estudo ainda concluído, mas estou aprofundando uma reflexão, porque recebi memoriais da Fazenda Pública muito bem feitos e instigantes do ponto de vista, sobretudo, do direito constitucional. Mas eu me convenço inteiramente das razões apresentadas, em que se louvou o eminente relator para concluir o seu voto. Eu acompanho Sua Excelência. Vossa Excelência me permite, eu também recebi esses memoriais. Na ação principal, estudarei profundamente essa questão, mas em sede liminar, como há uma cessação da transferência de recursos da União para o Estado, com o perigo de, eventualmente, deixar de serem prestados serviços públicos essenciais, em sede liminar, numa análise perfunctória dos autos, eu achei presente o fumus boniuris e o periculum in mora. Mas também, na ação principal, estou verticalizando a minha análise e realmente, talvez, muitas dessas decisões não prevalecerão, afinal. Muito bem, acompanho o eminente relator. Celso. Também eu, senhor presidente. Portanto, o tribunal, por decisão unânime, desproveu os agravos regimentais das medidas cautelares já referidas. Manda de junção. Senhores ministros, da minha relatoria, chamo o agravo regimental no mandado de injunção 554. A questão é extremamente simples, eu leio já o voto, e dizendo o seguinte: tal como deixei consignado, quando neguei seguimento ao mandado de injunção, a agravante, trata-se de Nobelplast Embalagens, requer a regulamentação de um decreto-lei cuja previsão constitucional é inexistente. Portanto, não é caso de mandado de injunção, posto que a pretensão não tem como parâmetro direitos e liberdades constitucionais previstos na Constituição, mas sim norma infraconstitucional, um decreto-lei de 1986. Portanto, eu estou na linha, inclusive, de precedentes também da
do Supremo Tribunal Federal, negando provimento ao agravo regimental. Há divergência? Decisão, portanto, unânime. Ministro Celso. Agravo regimental, não agravo regimental na reclamação 756. Senhor presidente, é uma questão que já foi recentemente julgada na apreciação do agravo regimental na reclamação 1192, de que Vossa Excelência foi relator. Consta de reclamação deduzida contra decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Posteriormente, o processo foi julgado quanto ao mérito, havendo uma novação do título jurídico, a absorção daquele ato decisório de antecipação de tutela pela sentença de procedência. E nesse recentíssimo precedente do plenário, julgado agora dia 10 de março de 2008, o Supremo Tribunal Federal também negou o provimento a um agravo regimental em que se discutia exatamente a mesma questão. Por isso, na linha desse recentíssimo precedente, eu nego, e nos termos do voto que aqui proferi, que aqui, em face das razões que aqui exponho, eu nego o provimento também a esse recurso de agravo. O relator nega provimento. Não há divergência, decisão unânime. Na minha relatoria, chamo a reclamação 3.188. Agravo regimental na reclamação 3.188, agravante Estado do Rio Grande do Norte, agravado juiz do trabalho da 4ª Vara de Natal. Aqui a discussão básica, alega o Estado do Rio Grande do Norte que houve afronta à autoridade da ADIM 1662 e que o juiz singular é incompetente para determinar o pagamento de obrigações contra o poder público. Eu estou dizendo o seguinte: quanto à ofensa ao decidido na ADIM 1662, observo que em sessão de 10/3 de 2005, o Supremo negou o provimento a agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negara seguimento à reclamação, relator número 2998, o relator ministro Sepúlveda pertence. Na espécie, entendeu-se que as requisições de pequeno valor não foram objeto do julgamento da ADIM 1662. No mesmo sentido, arrola os seguintes precedentes: reclamação 2952, ministro César Peluso; reclamação 2974, ministro Carlos Brito; e reclamação 3128, ministro Joaquim Barbosa. Com relação à alegação de que o juízo singular é incompetente, verifica-se não ser este o procedimento processual adequado, visto que a reclamação tem o escopo de preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões. Estou negando o provimento ao agravo. Senhores ministros, há divergência? Portanto, negado o provimento ao agravo, decisão unânime. Ministro Celso de Mello Embargos, declaração na reclamação 3.819. Senhor presidente, eu apenas anoto que o eminente ministro Eros Grau está impedido porque ofereceu parecer em favor da parte e hora reclamante aqui, não é? Que está nos autos, é o município de Santo André. 1, 2, 3, 4. Ah, sim, não temos quórum, então. Não é? Então, fica cancelado o pregão. Não é? Agora tem que ser na linha. Vou pegar o agravo regimental no mandado de segurança. É isso? Senhores ministros, chamo agravo regimental no mandado de segurança 26766, agravante Carlos Antônio de Freitas, agravado presidente do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de agravo regimental contra a decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança e julgou prejudicada a análise do pedido liminar. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Carlos Antônio de Freitas contra ato praticado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou o arquivamento
da AC 1671, em razão da ausência de capacidade postulatória. Nas informações prestadas, a ministra Aérea informou que proferiu decisão reconsiderando o ato impugnado. Desta forma, a representação processual do impetrante nos autos da AC 1671 restou sanada. Assim, julgo prejudicado o presente mandado de segurança por perda superveniente do objeto. O agravante sustenta em síntese que não houve perda do objeto desse mandado de segurança nos seguintes termos. Data vênia, são vários objetos declinados pelo impetrante e comprovados, como, por exemplo, o seu direito líquido de certos exigíveis e adquiridos de advogado, como o mesmo é. Senhores ministros, como se vê, se trata de uma discussão sobre capacidade postulatória. A ministra presidente reconsiderou a decisão, então não há objeto, e eu estou, então, negando provimento ao agravo regimental. Há divergência? Não havendo divergência, decisão unânime. Por favor. Senhores ministros, ainda da minha relatoria, embargos de declaração do mandado de segurança 24482. Embargante Maria Helena da Cunha Bueno, embargado presidente da República. Eu estou dizendo, este embargo de declaração do mandado de segurança, eu estou dizendo que, no presente caso, a embargante, a pretexto da ocorrência de omissão, pretende rediscutir a matéria já decidida no acórdão embargado. É matéria de produtividade de imóvel, discutida em mandado de segurança. Estou, então, dizendo que não há espaço para isto já no mandado de segurança, muito menos nos embargos de declaração, e estou rejeitando os embargos de declaração. A divergência, senhores ministros? Não havendo divergência, decisão unânime, embargos rejeitados. Atenção decisória. Não, agravo regimental na reclamação. Da minha relatoria, ainda agravo regimental na reclamação 2.903, agravante Petrobras, agravado Estado do Ceará, juiz de direito da 12ª Vara Civil da Comarca de Aracaju. Trata-se, senhores ministros, de agravo regimental em face da decisão que julgou prejudicada a presente reclamação. Disse eu na decisão. Trata-se de reclamação formulada pelo Estado do Ceará em face de decisões do meritíssimo juiz, direito da 12ª Vara da Comarca de Aracaju, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pela Petróleo Brasileira S.A. Petrobras. Nesses autos, o reclamante sustenta a competência deste STF para apreciar a ação ordinária nos termos do artigo 102.1f da Constituição Federal, em virtude de conflito de interesses entre a Petrobras, que é a entidade da administração indireta da União como consignante, e diversos estados da Federação como consignados, além de um conflito entre eles próprios como beneficiários, que são das parcelas de ICMS mensalmente consignados. Em 28 de outubro de 2004, deferia liminar, suspendendo qualquer ato liberatório das quantias consignadas pelo juízo reclamado. Prestadas as informações pelo juízo reclamado, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido formulado na presente reclamação, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, na oportunidade do Dr. Cláudio Fonteles. No entanto, verifica-se que a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, nos autos do agravo do instrumento, reconheceu em decisão transitada em julgado a competência desta Corte para apreciar a referida ação de consignação em pagamento, que inclusive já foi autuada e distribuída nesta Corte, ação civil originária 1011. Dessa forma, julgo prejudicada a presente reclamação. A agravante alega, em síntese, que a referida decisão não decidiu acerca das questões jurídicas oportunamente veiculadas na impugnação da agravante. Este é o relatório. Eu digo o seguinte:
Na presente reclamação, o Estado do Ceará pleiteia a procedência do pedido para julgar procedente esta reclamação para o fim de decretar a incompetência absoluta do juiz do primeiro grau reclamado, para processar e julgar o feito. Conforme noticiado na decisão agravada, verifica-se que a decisão reclamada foi reformada por acórdão transitado em julgado do TJ Sergipe, que reconheceu a incompetência do juízo de primeiro grau. Dessa maneira, inafastável a perda superveniente do objeto da presente reclamação. Evidentemente, ocorrendo o prejuízo da reclamação, com mais razão, estão prejudicados os argumentos aduzidos na respectiva impugnação. Ressalta-se que a questão da competência desta Corte, para julgar a referida ação de consignação em pagamento, será definitivamente dirimida nos próprios autos da ação civil ordinária 1011. Nego provimento ao agravo regimental. Havendo divergência, decisão unânime. E, por último, não tem mais nenhum processo. Ninguém tem processo. Agravo regimental na ação rescisória 2027. Agravante Roberto Vanderlei Nogueira, agravado presidente da República. Eu vou ler apenas o voto, no caso, também, se isso for suficiente, senhor. Na verdade... Opa, desculpa. Gostaria de suscitar uma questão de ordem quanto à possibilidade da realização de sustentação oral no agravo. Nada obstante, a vedação regimental em abstrato. Ouço a Corte. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal já se defrontou com essa questão e entendeu que a norma regimental que veda a sustentação oral em sede de agravo regimental foi recebida pela vigente ordem constitucional, portanto, não é incompatível com o texto da Constituição em vigor. Por isso, naqueles precedentes, e eu os tenho aqui, o Supremo Tribunal Federal entendeu que se mantinha vigente a norma restritiva estabelecida em nosso regimento interno. Essa decisão da Suprema Corte foi seguida também pelo Superior Tribunal de Justiça. No momento em que a Suprema Corte decidiu que era compatível com o regime constitucional novo, sim, o Superior Tribunal de Justiça imediatamente seguiu. O que nós fazemos lá, e creio que a Suprema Corte fará também aqui, é, se for necessário algum esclarecimento de matéria de fato, certamente sempre, nós temos muito prazer em ouvir o eminente advogado, aliás, como é da tradição da Suprema Corte. Eu acompanho o geral. Senhor ministro, é o seguinte, o agravante insiste na tese, se trata de juiz federal, que o artigo 93, inciso 2, a linha B da Constituição, deve ser aplicado à promoção de juízes federais. Essa tese, se aplicada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, possibilitaria ao autor a participação em lista tríplice para preenchimento da vaga de desembargador federal recentemente aberta naquele tribunal. Para defender essa tese, o autor ajuizou diversas ações neste tribunal, sendo a primeira o próprio mandado de segurança 23789, ministra Ellen Grace, relatora, cuja decisão agora pretende ver rescindida. A mesma tese foi defendida em recente mandado de segurança, também impetrado pelo autor, mandado de segurança 26661, da relatoria do ministro Carlos Brito, o qual já possui decisão que indeferiu a liminar e que foi mantido em sede de embargos de declaração. Assim, não logrando êxito inicial no referido mandado de segurança, o autor renovou sua tese na reclamação 5.298, de minha relatoria, alegando violação à decisão desta Corte na DIN 581, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Ao apreciar a referida reclamação, proferiu decisão negando seguimento ao pedido. O ajuizamento da apresentação rescisória constitui, como se pode constatar, uma nova tentativa do autor de defender sua tese. Conforme fundamentado na decisão agravada, é preciso ter em mente, porém, que a matéria já foi decidida em mais de uma ocasião por esta Corte e tem sido aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ademais das razões da decisão ora impugnada, vislumbra-se que é patente a inconsistência dos fundamentos levantados pelo autor na petição inicial desta ação rescisória. Por isso, estou negando provimento ao agravo regimental.
Não há divergência, senhores ministros, portanto, negado o provimento da decisão. Senhores ministros, da relatoria do ministro Carlos Brito para retirada de pauta, questão de ordem e ação cautelar 1763 e 1774, apenas para retirada. Acho que não. Ministro Carlos Brito, a medida cautelar em ação cautelar 2014, Vossa Excelência gostaria de relatar? Senhor presidente, eu estou lendo aqui a medida cautelar preparatória de ação principal, que é uma contracautela, a decisão que tomamos ontem, né, na liminar, também em ação cautelar preparatória, ajuizada pelo governador e pelo Estado de Roraima. Eu estou lendo a petição, senhor presidente, assim, em primeira mão, mas já posso me pronunciar, se Vossa Excelência chamar, eu vou chamar. Medida cautelar em ação cautelar 2014, requerente União, requerido Estado de Roraima. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, como nós vimos ontem, o governador do Estado e o próprio Estado de Roraima entraram com uma ação cautelar, com pedido liminar, para sustar as operações policiais de desocupação de uma área, situada na chamada Reserva Raposa Serra do Sol. Eu, quando propus a Vossas Excelências, no que foi acatado o deferimento da liminar, me louvei numa convergência de fatores, a partir da seguinte consideração. A terra, objeto de acirrada disputa, com notícia até de probabilidade de conflito armado, de conflagração, de confrontação física, não ultrapassa 1% de toda a reserva Raposa Serra do Sol. Vale dizer, em 99% dessa área demarcada, já houve a desocupação pelos não-índios, chamados não-índios. E, como se trata apenas de 1%, certamente que a suspensão dessas medidas de desintrusão ou desocupação não compromete substancialmente as finalidades da demarcação. Depois o governador alegou, que nos pareceu com fumaça de bom direito, né, que sofreria o Estado um prejuízo econômico, né, uma retração na sua economia significativa, porque os arrozeiros ali ainda resistentes, eles produzem algo em torno de 6% da economia roraimense, de modo que o Estado e seu governador estavam a temer pelo desemprego, pela queda na arrecadação do ICMS, pelo desaquecimento da própria economia. Depois veio à baila a questão do conflito federativo. De fato, nós só estamos processando e julgando essas causas porque reconhecemos formalmente a dimensão, o caráter federativo do conflito. E, quando se fala em federação, não se pode deixar de considerar o que o governador alegou, o que o Estado alegou, que 46% do território de Roraima já estão tomados por terras indígenas, a nos obrigar a uma reflexão mais detida, se isso não significaria, claro que estamos em sede cautelar, é evidente, não significaria uma intervenção branca permanente e até uma reviravolta no status de membro da federação. Vale dizer, por incrível que pareça, um território que foi transformado em Estado, agora passa a regredir a situação de território federal, na medida em que a União já caminha para, não é, se apossar de mais da metade, digamos assim, no ritmo
da carruagem do território de Roraima, do estado de Roraima. Depois, também enxergamos na petição ontem julgada matéria que nos tangencia para os domínios da defesa nacional e até da soberania nacional, porque essa terra conflagrada, ela avança pela fronteira do país, pelas fronteiras, embora fronteiras não secas, né? Em suma, por essa convergência de fatores que me pareceram de estatura constitucional, de dimensão institucional marcante, eu encaminhei meu voto na direção do deferimento da cautelar no que fui atendido. Agora, menos de 24 horas depois, eu recebi esse pedido de contracautela. Me parece que devemos persistir na nossa decisão de ontem. Eu estou comprometido com a Corte em julgar, no tempo mais rápido possível, o mérito de qualquer das numerosas ações que tramitam por aqui, tão logo elas retornem da Procuradoria-Geral da República, e assim me parece de toda prudência mantermos a decisão de ontem, o que significa o indeferimento da presente medida cautelar. Matéria de fato, exclusivamente. A operação que foi suspensa, ela foi organizada ao longo de mais de 3 meses, exatamente para evitar qualquer tipo de conflito e de qualquer tipo de situação que colocasse em risco qualquer pessoa humana nessa situação da desintrusão dos arrozeiros na área indígena Raposa Serra do Sol. E exatamente no momento de finalização, essa suspensão pode causar também uma situação de clamor a notas dos próprios índios, divulgadas publicamente, que se encontram na inicial da cautelar, dizendo e relatando a situação de conflito que pode se tornar iminente. E a eventual situação emergencial, talvez que se aponte, seria no sentido reverso. Agradeço a Vossa Excelência. De fato, senhor presidente, o eminente advogado-geral da União, ministro Antônio Dias Toffoli, confirma que a situação lá é delicada. E eu até entendo legítima a presença da Força Nacional e da Polícia Federal no sentido de tomar medidas preparativas para uma total desintrusão. Mas, como eu estava a dizer, de que se trata? De 1% apenas de resistentes, né, de área ainda não totalmente desocupada. Hein? Permite o que está sugerido, de fato, um erro de conceito. Eu me lembro que o ministro Jobim, ainda ministro da Justiça, recomendou que se fizesse o modelo que ele chamava de modelo insular, de ilhas, exatamente porque se trata de uma demarcação contínua que inclui, inclusive, municípios. Municípios, estradas. Se trata de algo inusitado, jamais visto neste país, né? De se fazer toda a demarcação continuamente. Incluindo municípios dentro da reserva. É claro que isto daria ensejo a esse tipo de resistência. A situação é delicada, né? Os jornais de hoje, de ontem, falam de uma dicotomia, até ideológica, né? Por exemplo, há um general, que é comandante da região, que se opõe, não é, decididamente, frontalmente, a esse tipo de demarcação. A demarcação contínua. Perfeito. Ele chega a dizer, está aqui, manchete de jornal, general diz que Brasil pode perder parte de Roraima. Vale dizer, a situação é delicada, muito delicada. Eu estou me preparando para um enfrentamento, na linguagem do ministro Lewandowski, verticalizado, apropriada a linguagem, quando do julgamento de mérito de qualquer dessas numerosíssimas ações que tramitam por aqui. Mas, neste momento, eu, com a devida vênia, entendo que devemos persistir na decisão ontem proferida. Eu vou perguntar ao relator. Essa é uma situação extremamente delicada, porque a gente não sabe
o que é mais grave, o que põe mais risco, né? Eu indagaria de Vossa Excelência, porque eu acompanhei Vossa Excelência ontem muito preocupado com o risco, mas fico perplexo agora diante desses fatos. Então, eu pediria, Vossa Excelência tem... Eu fiz tudo medido e contado, digamos assim. Eu entendi que, como se trata de 1% da área objeto desse litígio, seria melhor assegurar a permanência dos resistentes até o julgamento de mérito, porque 99% da área demarcada, 99%, vou pluralizar, já foram objeto de desintrusão, extrusão ou desocupação efetiva. Por isso, eu acho que numa ponderação de valores, numa calibração dos valores e interesses em jogo, entendo que a decisão de ontem foi apropriada, foi adequada, foi necessária e foi proporcional. De 2 meses pode voltar a julgar? Olha, senhor presidente, sim. Tão logo os processos retornem da Procuradoria-Geral da República, eu envidarei todos os esforços para trazer já um voto de mérito, e aí sim, com o devido aprofundamento de todas essas questões envolvidas. Advogado-Geral da União, eu li o memorial que me foi apresentado, e realmente o memorial traz circunstâncias especialíssimas e graves no que concerne ao trabalho de desocupação e a suspensão do trabalho de desocupação, dando indicações de que as comunidades indígenas estariam se mobilizando para a realização de uma guerra no sentido de manter o processo de desocupação. E esse é o cenário que está posto no belíssimo memorial apresentado pela Advocacia Geral da União, que, diga-se, faço questão de registrar, tem feito um trabalho de memoriais extremamente eficiente, fazendo chegar aos nossos gabinetes, com antecipação possível, os pontos que a Advocacia Geral da União entende importantes para a sustentação das suas teses. Agora, acontece o seguinte, quem já viveu as críticas situações de juízes de primeiro e segundo graus, sabe que essas desocupações e ocupações são sempre recheadas de conflitos. Seja o conflito para manter, seja o conflito para tirar. Não há alternativa possível. Ou se luta para permanecer, ou se luta para expulsar. Esse é o conflito normal dessas situações. Veja a nossa dificuldade. Nós examinamos a situação como foi posta, com toda a realidade, e mais do que com toda a realidade, com todo o realismo. E verificamos o seguinte, que havia o restante de 1% apenas da área indígena que ainda não estava desocupada. E nessa área que não estava desocupada, havia um forte conflito, um conflito que poderia degenerar para uma situação mais grave. Qual é a atitude que os juízes tomam nessas circunstâncias? Considerando que já estava lá força nacional necessária para operar a desocupação. E é de mandar parar até que se julgue o mérito. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, quando julgarmos o mérito, se eventualmente for resistido contrário, nós não teríamos condições de recolocar a população no status quo ante. Isso é uma questão de política judiciária que se adota do juiz de primeiro grau até os tribunais superiores. Frequentemente, nós somos obrigados a tomar decisões deste raiz. O que é que me parece agora, com devido respeito ao eminente advogado-geral da União, é que Sua Excelência informa, na postulação que faz desta contracautela e consta do memorial, que já estão mobilizadas forças policiais, inclusive há legislação própria para assegurar a participação do Exército Nacional na garantia das decisões que são tomadas, no caso, primeiro, para desocupação, mas também já agora no caso de manutenção. É uma cautelar, como disse o ministro Aires de Brito ontem, preparatória, que suporia a necessidade do ajuizamento de uma ação principal no prazo de 30 dias, como dispõe o Código de Processo Civil. Ora, o ministro Brito teve o cuidado ontem de assegurar o julgamento de qualquer das ações que estivessem prontas para julgamento.
E o Procurador-Geral da República, que estava aqui presente, tomou ciência desse fato, sabendo, inclusive, que algumas dessas ações estão já na Procuradoria-Geral da República. O que quer dizer que devem ser acelerados os procedimentos para que essas ações sejam devolvidas à Suprema Corte, para que a Suprema Corte possa julgar, quem sabe até mesmo no prazo inferior aos 30 dias da cautelar. Nessa medida, com todo respeito, insisto, parece-me de todo prudente que nós sustentemos essa decisão tomada ontem. E foi tomada com toda a consciência diante dos elementos de fato que foram apresentados à Suprema Corte. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, eu também estou secundando o voto do ministro Aires de Brito, no sentido de manter a nossa decisão e, evidentemente, consciente de que qualquer das decisões traz dificuldades, mas essa, diante da realidade que está lá presente, pareceu a mais prudente. Por isso é que eu mantenho a decisão ontem tomada, convicto de que a Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República tomarão as providências necessárias para o julgamento de qualquer dessas ações, até mesmo num prazo inferior aos 30 dias, para o ajuizamento da principal. Se Vossa Excelência me permite, os 99% da área, né, já objeto de desocupação, se situa em torno de 1 milhão e mais de 500 mil hectares. Ou seja, há muita terra, vamos reconhecer, porque a área total demarcada é de 1 milhão e 700 mil hectares, para em torno de 13 mil índios, né? Tudo isso eu sopesei, tudo isso levei em conta na decisão de ontem. E assento a legitimidade da presença da Força Nacional e da Polícia Federal na área. Vossa Excelência não apenas só pesou, como só pensou. Certo, obrigado. E essa mesma força que está lá, reforçada pela Polícia Federal, ambas as instâncias de poder policial podem assegurar a ordem na região. Já estão mobilizadas, já se encontram lá. E aí não é mais o nosso papel, é o papel específico do Poder Executivo, assegurar a ordem pública. É como eu penso. Senhor presidente, eu também, na esteira dos argumentos do eminente ministro relator e também agora complementados pelos argumentos do eminente ministro Menezes Direito, eu entendo que a cautelar deferida ontem, que foi objeto de muita meditação e muita discussão por esse plenário, se mostra prudente, se mostra razoável e tem um caráter eminentemente temporário, porque, como nós verificamos, a ação principal será julgada o quanto antes possível. E verifico-se que a contracautela, acaso deferida, como muito bem observou o eminente ministro Menezes Direito, teria um caráter satisfativo, ou seja, irreversível. Portanto, não seria conveniente que nós a deferíssemos aqui. De outra parte, eu observo o seguinte: toda liminar, ou toda cautelar, tem uma natureza eminentemente efêmera, ou seja, se a situação in loco eventualmente se deteriorar, esse plenário poderá debruçar-se sobre a questão novamente. Portanto, com essas considerações, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eu vou acompanhar também, mas com a minha preocupação. Acho que talvez durante todo o tempo que eu tenho estado nesse tribunal, essa, do ponto de vista das tensões sociais, seja um dos processos mais complexos. As ponderações sempre ponderadas, né? Expressão da frônesis aristotélica, da prudência efetiva do ministro Carlos Alberto Direito me dão mais segurança para seguir por esse caminho, mas sempre cuidadoso e também ponderando que se resta 1%, a situação já está consolidada em 99%. 99%. Né? Pois é, mas então a questão da satisfatividade não me comove muito. Oxalá possamos resolver essa questão o quanto antes. Definitivamente. Sei que Vossa Excelência, o ministro Carlos Brito, fará isso
no menor espaço de tempo possível. Eu acompanho. Exatamente, eu acho que esse é um caso, talvez, que o tribunal vai ter a oportunidade de se debruçar sobre o próprio mérito desta decisão, não é? Uma vez que, como já ressaltou o ministro Brito, a questão é extremamente delicada por envolver já a metade ou mais da metade de um território de um Estado-membro, né? Então, suscitam-se uma série de perguntas, né, sobre a própria questão federativa, que entre nós é cláusula pétrea, né? Quer dizer, o tema, na verdade, versado nesta ação cautelar e certamente na causa principal, concerne especificamente o problema da federação, uma vez que a peculiar posição geográfica do Estado de Roraima gera essas situações em que municípios e o próprio Estado acabam sofrendo um esvaziamento intenso da sua esfera de autonomia, considerado o regime de dominialidade federal que há naquela região, tendo em vista as terras indígenas, também a área limítrofe de fronteira, não é? Agora, eu tenho para mim, senhor presidente, que as razões expostas pelo relator hoje, como ontem, e agora aquelas já manifestadas pelos eminentes ministros Carlos Alberto Menezes Direito e Ricardo Lewandowski, demonstram que o tribunal, ao assim decidir, o fez de maneira extremamente prudente. O provimento cautelar se mostra impregnado de evidente razoabilidade, e embora a questão seja delicada, é preciso, como diriam os romanos, apressar-se, sim, porém lentamente, com a reflexão necessária sobre as múltiplas questões de que se acha impregnada a causa. Por isso, senhor presidente, eu entendo que deve prevalecer o voto do eminente ministro relator, especialmente em face de Sua Excelência haver sugerido e apontado para a possibilidade de julgar brevemente a causa principal. Também. De modo que a Procuradoria já fica avisada da urgência do tema para que tentemos, ainda neste semestre, encaminhar uma solução de mérito sobre o tema. Portanto, indeferido o pedido de cautelar, nós temos o voto do relator. Ministro Celso de Mello, agravo regimental na reclamação 3.115. Agravante município do Rio Grande da Serra, agravado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhor presidente, trata-se de recurso de agravo interposto contra a decisão que proferi nesta sede reclamatória. A douta Procuradoria-Geral da República opina pelo improvimento desse recurso de agravo em parecer assim ementado. Agravo regimental em reclamação, ordem de sequestro de verbas públicas para pagamento de obrigação de natureza não alimentar, alegação de afronta à decisão proferida nos autos da ADIM 1662, discussão sobre existência ou inexistência de precedência de pagamento de precatórios fundamentados no artigo 33 e no artigo 78 do ADCT, hipóteses distintas, parecer pelo desprovimento do agravo regimental. O parecer, esse pronunciamento do Ministério Público Federal ajusta-se exatamente ao sentido que norteou a decisão que proferi, objeto desse recurso de agravo, no sentido de que não há relação de pertinência entre os fundamentos do pleito reclamatório e o conteúdo da decisão que o plenário desta Corte proferiu no julgamento da ação da ADIM 1662, que foi relator eminente ministro Maurício Correia. E eu registro nesse ponto, senhor presidente, que o plenário do Supremo, examinando a mesma questão na reclamação 2.899 de São Paulo, de que foi relator eminente ministro Carlos Brito, proferiu decisão exatamente no sentido em que se orienta o ato decisório objeto desse recurso de agravo.
o plenário do tribunal, nessa ocasião, versando o tema absolutamente idêntico à hora debatido nesta causa, proferiu decisão que se acha assim emendada, verbis. No julgamento da ADIM 1662, esse Supremo Tribunal Federal tratou especificamente dos precatórios e dos pedidos de sequestro que têm o seu regime jurídico previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 88. Naquela oportunidade, essa Suprema Corte não examinou a possibilidade de ocorrer o deferimento do pedido de sequestro com base no parágrafo 4º do artigo 78 do ADCT. Por outro lado, no precedente invocado pelo reclamante, o que se discutiu foi a constitucionalidade de um ato normativo que disciplinava a expedição de precatórios de caráter alimentar. No caso em foco, porém, o débito da Fazenda Pública Municipal não possui natureza alimentícia, reclamação julgada improcedente. E eu saliento que esse entendimento tem prevalecido sem maiores disceptações na jurisprudência do Supremo, como resulta claro de decisões proferidas no âmbito desta Corte, e menciono aqui diversos precedentes. E digo ainda, senhor presidente, que o paradigma invocado, a DIN 1662, sequer tangenciou o exame do tema referente ao artigo 78 do ADCT na redação que ele deu à emenda constitucional 30 de 2000, não cabendo sustentar por isso mesmo que a decisão proferida no julgamento da DIN 1662, que somente cuidou de precatórios trabalhistas de natureza alimentar, foi desrespeitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se limitou a ordenar o sequestro em causa em razão de o próprio município de Rio Grande da Serra não haver liquidado os valores de que é devedor, concernentes ao parcelamento previsto no já mencionado artigo 78 do ADCT. Nesses termos, senhor presidente, e acolhendo ainda o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, eu nego o provimento a este recurso de agravo. Divergência, senhor ministro. Decisão unânime. Esse aqui. Senhores ministros, chamo o agravo regimental na medida cautelar da reclamação 5282, gravante União, gravado Juiz Federal da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaratinguetá. A questão é a seguinte. Insiste agravante na tese de que a decisão reclamada teria implicado a antecipação de pagamento de verbas a servidor público, violando, por conseguinte, a decisão proferida na ADC número 4. Estou dizendo o seguinte, no julgamento da ADC número 4, o STF fixou o entendimento de que as limitações impostas pelo artigo 1º da Lei 9494 apenas alcançam os pedidos de tutela antecipada nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública que impliquem pagamentos a servidores públicos com incorporação em folha de pagamento de vantagens funcionais vencidas, equiparações salariais ou reclassificações. A decisão reclamada dela não divergiu. No caso, a tutela antecipada foi deferida para determinar a inclusão da autora na relação dos inscritos para participação no concurso de admissão ao estágio de adaptação à graduação de sargento da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Não houve antecipação no que se refere ao pagamento de auxílios, ajuda de custos e verbas a que teria direito. Por essa razão, não entendo configuradas as hipóteses do artigo 1º da Lei 9494 e, por conseguinte, não há a falar em violação à autoridade de decisão deste tribunal na ADC número 4. Por isso, estou negando provimento a este agravo regimental na linha da jurisprudência pacífica do tribunal. Senhores ministros, eu vou chamar os agravos regimentais no recurso extraordinário 496671, todos da minha relatoria, 472, 493, 464, 276, 441, 672, 510, 176 e 493, 795. Interpõe-se agravo regimental contra o acordo proferido pelo plenário do Supremo. Então, estou dizendo não ser cabível agravo regimental e não é possível a sua conversão em embargos de declaração
tratando-se de erro grosseiro. E, portanto, não estou conhecendo dos agravos regimentais. Ministro Menezes, Direito. Agravo regimental na medida cautelar na reclamação 5566. Agravante Universidade Federal do Acre, agravado Tribunal Superior do Trabalho. Senhor presidente, isso aqui é uma agravo regimental, medida cautelar relativa àquela questão da competência do Justiça do Trabalho com relação aos servidores estaduais. Eu indeferi a medida cautelar porque entendi que, nesse momento processual, não haveria conflito com a ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou mantendo essa decisão sem prejuízo com relação ao mérito, vir a entender de modo contrário. Então, estou mantendo apenas considerando este momento processual. Estou negando provimento do agravo. O ministro relator nega provimento, senhor ministro. Não havendo divergência, decisão unânime. Senhores ministros, são casos de pensão por morte, né? Vou chamar os embargos de declaração no recurso extraordinário 46233, todos da minha relatoria. 461092, 475681, 466135, 454498, 463714. Em todos esses casos, são casos de pensão por morte, não vejo sentido para atribuir efeitos infringentes, estou rejeitando os embargos. Há divergência, senhores ministros? Rejeitados os embargos, decisão unânime. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação 3459. Agravante União, agravado Tribunal Regional da 13ª Região. Já vou ao voto. A presente reclamação visa cassar o acordo proferido pelo TRT, 13ª Região, que apreciou o mérito do mandado de segurança, determinando a incorporação dos quintos anuais de gratificação a salários de servidores públicos. Não se trata, como bem se pode notar, de decisão concessiva ou denegatória de tutela antecipada. Estou dizendo, então, o seguinte. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firme no sentido de que, ante a existência de sentença de mérito, não há afronta à decisão da ADC 4, tendo em vista que a decisão definitiva, seja qual fosse o conteúdo, absorve e torna sem efeito a cautelar e a tutela antecipada, e que o artigo 1º da Lei 9494 trata de tutela antecipada, conforme ressaltado pelo ministro Sepúlveda Pertence em seu voto na reclamação 1459. Ressalta-se que, na ocasião deste julgamento, os ministros consignaram no debate verbos. Ministro César Peluso. Considero prejudicado o pedido. Na verdade, trata-se de verificar descumprimento por força de liminar sem eficácia, porque esta foi suspensa. No momento em que vamos apreciá-la, já não adianta restabelecer nem confirmar o que sobreveio o título que absorveu. Em outras palavras, a partir de agora teremos eventual provisoriedade da sentença ou executoriedade provisória, independentemente do resultado desta reclamação. É bem verdade que, por ocasião do julgamento da reclamação 1459, proferi voto vencido. Todavia, me curvo à jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido da impossibilidade jurídica do pedido de reclamação, que tem por parâmetro de ADC 4, quando a decisão reclamada constitui sentença de mérito, como ocorre no caso ora em análise. Por isso, estou negando provimento ao agravo regimental. A divergência, senhores ministros? Não havendo divergência, decisão unânime. Senhores ministros, chamo também os embargos de declaração no recurso extraordinário 469893 e 465221. Nestes dois casos também envolve a questão da pensão por morte, mas eu estou dizendo que tem razão a embargante. É que nós assentamos no julgamento dos RS 416.827 e 415.454, por mim relatados, nós assentamos que não haveria ônus da sucumbência no julgamento desses recursos.
Então, estou acolhendo os embargos de declaração tão somente para esclarecer a parte omissa. A divergência, senhores ministros, não havendo divergência, decisão unânime nos 2 embargos de declaração. Temos aí alguma coisa? Esses 2 aqui também dispensam com nós. Senhores ministros, 2 embargos de declaração ainda da minha relatoria, embargos de declaração do recurso extraordinário 462.506 e 466.983. Eu estou dizendo que, por intempestivos, não conheço dos embargos de declaração. Portanto, não conhecidos os embargos de declaração. Senhores ministros, não há mais processo em mesa, de modo que declaro encerrada a sessão.